Então, ó, vocês devem estar vendo minha calculadora aí, a minha calculadora do Windows, mas é equivalente à calculadora do celular. Provavelmente a calculadora do celular de vocês é bem parecida com essa calculadora. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês devem estar vendo aí, eu coloquei um monte de 2 aqui na minha calculadora, certo? Tem um monte de número 2 na minha calculadora e automaticamente a calculadora ela colocou um pontinho separando de 3 em 3 casas, ok? Então olha só, a cada 3 casas ele aparece um pontinho, independente aí da quantidade de números que eu coloco na tela, ele vai sempre separando de 3 em 3. Isso é uma forma é, somente visual, para organizar o número que está na tela, para ficar mais fácil da gente conseguir decifrar que número é esse. Tá? Quando a gente vê um número como esse, por exemplo, se eu colocar um monte de zero aqui, né, e perguntasse só com um monte de zero que número era esse, para você falar que número era esse, talvez você ia ter que ficar contando o número de zeros para depois falar que era um milhão, né? Agora, como ele coloca esse ponto automaticamente, você já bate o olho, você já sabe a quantidade de zeros e você já consegue dizer que número é esse. Então, resumindo, isso é só uma forma de organizar a exibição do número. Tá, vamos lá. O problema é que algumas calculadoras, inclusive calculadora do celular, dependendo do idioma que tiver o seu celular, ela exibe essa informação separando de 3 em 3 com vírgula e não com ponto. E aí pode ter acontecido de alguns de vocês ter passado por essa situação, né? Você escreve o número lá na calculadora, faz a conta, ele aparece um número enorme e aparece uma vírgula e ponto, e você não sabe o que é separação de casa decimal, o que é ponto só para separar de 3 em 3, tá? Olha só, na minha calculadora aqui, ó, tem um botão que é uma vírgula, tá? Então eu aperto a vírgula e eu coloco lá, por exemplo, 5, 50. Então você deixa eu colocar um número menor, vai, colocar 2,5. Isso é 2,5. A parte inteira é 2 e a parte quebrada, né, a parte do fracionária aí é o vírgula 5, né, o 0,5, o meio aí, tá? O problema é que os cálculos que vocês fizeram envolveram números muito grandes, né? Vocês pegaram lá um valor de tensão, por exemplo, vai 220 volts e multiplicaram para um valor de corrente que era, sei lá, 8.999, né? E aí deu um valor grandão como esse, né? Só que, por exemplo, aqui eu fiz um cálculo somente utilizando números inteiros. Se eu fizer o cálculo utilizando números quebrados, por exemplo, a tensão 220 era inteiro, multiplicado por 8.999,78, por exemplo. Tá? Aí o da sua calculadora apareceu um numerozão como esse. Aí o que muita gente acabou se confundindo? Eu recebi alguns trabalhos que a pessoa apresentou o valor corretamente, então eu vi o número que ela colocou estava correto. Porém, ela colocou, por exemplo, 1,9, né? Ou 1979,95, né? Ou seja, se confundiu com relação ao ponto e a vírgula, tá? Então, esse número aqui, na verdade, é 1.979.951,6. Quer dizer, a parte fracionária aqui é esse 6, a parte inteira é esse outro número aqui, tá? A separação para o nosso país aqui, para o Brasil, a gente separa a parte inteira da parte fracionária utilizando a vírgula,